Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe nesse dia, que esse dia seja um dia de experiências maravilhosas na presença do nosso Rei, que é Cristo Jesus. Você é uma pessoa que diz que é cristã, mas tem uma vida diferente do contexto bíblico? Você é uma pessoa que afirma para as outras pessoas, olha, eu tenho Jesus no coração, mas qual é a sua prática de vida? Eu quero ler um texto que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Diz a palavra do Senhor: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. O que a palavra quer trazer para nós é que se nós falamos das coisas de Deus, mas não vivemos, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós temos que tomar um cuidado. Muitas vezes no nosso carro há um versículo bíblico, na camisa que nós estamos vestindo há uma estampa com um versículo bíblico, ou dizendo que nós somos apaixonados pelo Senhor, mas o nosso testemunho leva todas as outras pessoas a entenderem que nós estamos distantes da presença do Senhor. E nós, com isso, levamos muitas das pessoas que são pequenas na fé a caírem pelo testemunho fora da palavra. Diz a palavra no versículo 24, que as pessoas que realmente preservam na palavra e perseveram, e são praticantes zelosos, serão abençoadas no que fizer. Então você precisa das bênçãos do Senhor, ame a palavra do Senhor. Você precisa das bênçãos do Senhor, honre ao Senhor com o seu viver. Seja um servo legítimo e autêntico para louvor e glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe durante esse dia, que esse dia seja um dia maravilhoso e na presença do Senhor. Eu quero conversar hoje com a pastora Joelma Nussa. Ela tem uma palavra para os nossos corações. Recebo mais uma vez no programa Restaurando Vidas a minha irmã em Cristo e pastora Joelma Oliveira Nussa. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Pastora, como é que está o Jardim Kennedy 2? Uma benção, uma maravilha. O Senhor agindo, transformando, derramando bênção. A gente vendo transformação nas vidas, que é o Senhor, né, trabalhando em cada coração. A senhora está ali com uma... A gente fala no Jardim Kennedy porque é o principal, né? O chamado é ali. Praticamente 9 meses. Já um filho gerado em Cristo Jesus, ou vários? Amém. Graças a Deus a gente tem pregado a palavra, ministrado, demonstrando amor às vidas que são tão sofridas, são tão carentes, desprezadas da sociedade muitas vezes, né? Por ser um bairro longe, distante, e às vezes não tem um carinho mesmo, né? E quando a gente chega e fala do amor de Deus, então eles estão sendo bem receptivos e a gente tem sido feliz na pregação da palavra. Nesse tempo que a senhora tem pastoreado ali, tem sido uma missionária ali junto com o seu esposo, pastor Gerson, o que mais te impactou? Ou algum testemunho que te impactou muito? O testemunho da Jaqueline Clemente, né, que foi muito forte, foi bem no início que a gente chegou e assim, a transformação de Deus na vida deles, porque a gente tem acompanhado mais de perto com a célula na casa dos pais, né? Então, assim, a transformação de vida, o milagre da vida mesmo que Deus fez ali naquele momento especial, quando ela tentou contra a sua própria vida, né? E o amor da igreja, a união, a intercessão, o quanto o amor dos irmãos foi assim manifesto. Então eu pude ver assim que
que Deus habita no meio onde as pessoas oram mesmo. E é nesses momentos difíceis que a gente vê o amor de um pelo outro, né? E para nós que chegando assim de novo, foi uma experiência muito importante e impactante de ver o amor dos irmãos e o milagre que o Senhor fez ali naquela família em geral, através da condição da vida da Jaqueline ser restaurada, não somente ela foi restaurada, mas também toda a sua família. Pastora, é interessante que no caso da Jaqueline, eu me lembro que a Jaqueline, ela estava numa UTI. E havia um rompimento dos pais, como marido e mulher, embora morando dentro da mesma casa, de aproximadamente 14 anos. E já tinha sido ministrado sobre a vida deles, que eles não poderiam continuar assim. E aquele dia, a senhora foi impelida pelo Espírito Santo à casa da Jaqueline e da irmã Hilda. O que houve aquele dia? Então, essa experiência, quando eu falo que foi impactante, foi através também dessa experiência da restauração do casal, porque eu não conhecia a vida da família, não conhecia eles, e ali naquele momento, quando eu cheguei para levar um consolo, porque a filha estava hospitalizada, sem nenhuma condição de vida, expectativa de vida alguma, os médicos já haviam desenganado, e quando eu cheguei para que levasse ali o consolo, a palavra de Deus, o Espírito Santo foi revelando, mostrando o relacionamento deles, que precisava de perdão, precisava de restauração entre eles. E naquele momento especial, quando foi ministrado a palavra do Senhor sobre o perdão do casal, que já havia 14 anos que eles viviam na mesma casa, mas não eram casados, eles só viviam na mesma casa, na aparência, mas é aquele momento que o Espírito Santo revelou aquilo, eles puderam se perdoar, eles ali na frente manifestaram assim, um amor um pelo outro, uniram a fé deles em amor, em oração pela E autoridade filha. espiritual, né? Porque a palavra diz que nós não podemos ficar separados, né? O marido não pode separar da mulher, nem a mulher. E aquele momento ali foi muito especial, porque algo naquele dia aconteceu com a Jaqueline na UTI. Aquele dia ela foi liberada. Aquele dia ela foi liberada e aquele dia ela voltou do coma, quando os dois se reconciliaram, se perdoaram. Foi a direção que o Espírito Santo deu naquele momento de se perdoarem, voltaram a ter a vida conjugal novamente e voltaram a dormir no mesmo quarto. E aquela noite houve a Jaqueline voltou a viver na UTI. Foi liberada da UTI. Foi liberada da UTI, isso foi num sábado. Na segunda-feira, quando nós fomos saber a notícia dela, ela já estava no quarto, já fora do coma. Pastor, às vezes as pessoas estão vivendo uma religiosidade, sem saber que Deus está agindo de maneira poderosa hoje. Mas é necessário que nós também tenhamos o passo de fé, não é verdade ou não? Sim. Quando eles tomaram uma decisão, o céu se moveu. Sim. E houve ali a restauração da vida da Jaqueline. Sim, com eles não estavam nem pensando nisso. Não, de maneira Eles estavam alguma. pensando naquele momento. E quando eles restauraram, Deus moveu os céus. E a gente vê assim o amor de Deus, porque somente o Espírito Santo de Deus poderia revelar algo tão particular daquela família. Eu, principalmente, não sabia de nada, chegando nova, sem entender. Somente o Espírito Santo de Deus poderia ter feito essa revelação e essa transformação na vida deles. Pastora Joelma, pesquisas indicam que a maioria dos pastores abandonam o ministério 5 anos depois de ser formado, até 5 anos de serem ordenados, desculpe. A senhora está cada vez mais apaixonada pelo pastoreio. Por que isso? Porque o fato de pregar a palavra de Deus e as pessoas serem libertas das garras, das trevas que condena, que leva à morte eterna. E quando a gente chega com a palavra do Senhor verdadeira, genuína, e ela alcança aquela vida, ela recebe libertação, ela recebe salvação. E isso para mim, no meu coração, assim, é uma coisa que
eu acho que eu nunca vou abrir mão disso. As pessoas verdadeiramente chamadas pelo Senhor, elas perseveram, né, irmã? Sim, mesmo com muitas lutas, mas quando eu vejo uma pessoa se rendendo ao Evangelho, não porque eu ou outro pregou, não, se rendendo ao Evangelho e reconhecendo Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, tendo mudança de vida, transformação, a gente vê, eu consigo enxergar, eu me emociono porque eu consigo enxergar a transformação no momento daquele encontro. A pessoa é transformada instantaneamente, o seu olhar passa a ter brilho, o semblante dela muda. E isso para mim é tudo. Acho que dinheiro no mundo, para mim, nenhum paga essa alegria de ver uma transformação do Senhor na vida de alguém e ela recebendo salvação. Pastora, hoje a gente vê as pessoas buscando muito no Evangelho oportunidade de ganhar dinheiro, oportunidade de ser reconhecido. E o Evangelho que a gente prega lá na Igreja Batista do Kennedy é um Evangelho de renúncia, um Evangelho de morte para si mesmo, um Evangelho de dor, muitas vezes um Evangelho até de escassez, não é verdade? Sim. Uhum. Por que você acha que as pessoas estão pregando um Evangelho tão medíocre aí fora? Por que as pessoas estão valorizando tanto o nome de igreja, igreja tal, igreja que salva, igreja que batiza, se é Jesus que faz tudo? Porque eu assim, não julgando, mas um entendimento próprio meu. Eu acho que não entenderam o que Jesus fez ali, com os 10 mandamentos, que disse assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele reduziu de uma maneira tão forte, mas tão penetrante, que é pelo amor, né? Pelo amor. Nós temos que amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. E amar o próximo é renúncia. Amar o próximo é deixar de olhar para si. É abandonar o seu direito? É, abandonar muitas vezes o nosso direito. Em favor de outro? Sim. É falar assim, não, eu vou perder aqui para que o outro ganhe. Sim. Isso, nesse momento que nós vivemos, momento de crise no país, momento de dificuldade, corrupção, é difícil a gente ver isso, né? Com certeza, porque cada um tem buscado os seus próprios interesses. E a palavra diz que é para a gente buscar o interesse do outro. Então, assim, estão contra o que a palavra diz. E aí é onde que a gente vê muitas coisas acontecendo, a gente entristece muitas vezes com a pregação de alguns evangelhos, né? Que se dizem o evangelho de Jesus, mas quando a gente olha o perfil... É o evangelho da pessoa, né? É o evangelho da pessoa. Às vezes até tem boa intenção, não tem conhecimento, não teve realmente um encontro, mas não justifica, porque o único evangelho que salva, que liberta, que transforma, não é o evangelho da Joelma, não é o evangelho do Ciclano, do Bertânio, é o evangelho de Jesus Cristo. Então, o que eu acho, o que eu penso, não vai salvar. Mas aqui, quando Jesus entregou a sua vida, Ele derramou o seu sangue, ele ali naquele momento, Ele nos amou de tal maneira, como diz a palavra do Senhor, que Ele se entregou, Ele se fez ali maldito por nós, Ele se entregou. E, às vezes as pessoas falam, mataram Jesus. Não mataram Jesus. Jesus, Ele subiu naquela cruz, por amor a nós. Por amor, Ele se entregou, Ele entregou, quando a gente vê ali no Evangelho, Ele entregou o seu Espírito por mim, por você. E naquela cruz nós fomos salvos. Nós fomos salvos. Todo aquele que crê, não todos, né? Sim. Mas os que creram. Os que creram. E morreram para si mesmo. Sim, e é esse Evangelho que precisa ser pregado. É isso que precisa ser mostrado para as pessoas. Que esse Jesus... Esse Evangelho salva, transforma, mas Ele não só morreu ali, Ele ressuscitou e Ele vive. E Ele garante uma vida na eternidade. E Ele garante uma nossa vida na eternidade. Ele foi ao Pai preparar lugar. Agora, se a pessoa ganhar nesse mundo tão difícil hoje, se ela ganhar lá vários bilhões de dólares, será que vai trazer uma felicidade para ela como o Evangelho da Graça? Com certeza não. A própria palavra diz que adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua própria alma, a sua própria vida? O povo tem que entender que aqui haverá um tempo limitado. Sim. Vamos dizer, daqui a 100 anos, você que está assistindo o programa Restaurando Vida estará morto. Mas onde vai estar a sua alma?
O problema não é aqui, é a eternidade. É O problema não é viver sem Jesus, o problema é morrer sem Jesus. Sim. Porque aí está afastado dele durante toda a eternidade. O que a senhora acha que falta para o povo, então? Buscar ao Senhor, né? Olhar mais para Deus, porque eles estão buscando... a própria palavra diz que o amor de muitos esfriaria mesmo. Mas a gente nós temos tempo de mostrar para essas pessoas que existe um amor, que pode salvar, que pode restaurar. Mas a própria palavra diz que o demônio, o diabo, né, cegou o entendimento dos incrédulos. Então eles estão cegos nos seus delitos, nas suas falhas, eles não estão percebendo, porque até mesmo muitas pessoas que pregam o Evangelho, eles não pregam o Evangelho olhando, buscando a salvação da pessoa. Eles vão buscar a pessoa pelo que ela tem ou porque ela pode proporcionar para a sua igreja. Ele quer um bem em troca. Um bem em troca. Quando Jesus não fez isso, ele se entregou. Jesus, ele mostrou que o maior é o que serve e que ele não tinha onde reclinar na cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar na cabeça. O nosso tesouro não é aqui nessa terra. É celestial. É celestial. Então, pastora, para essa pessoa que está hoje sem certeza da salvação, o que a gente pode deixar para ela? Jesus morreu por você, ele se entregou por você. Nada nesse mundo vai te trazer maior felicidade do que se encontrar com Jesus Cristo. Não existe bem maior nesse mundo do que seja Jesus. O próprio Jesus, quando ele ali falava com os discípulos, e os discípulos estavam felizes porque eles estavam ali vendo milagres, vendo as coisas acontecer. Jesus chegou para ele e disse: olha, vocês estão felizes porque vocês estão vendo isso? Mas eu quero que vocês estejam felizes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, não existe nenhuma felicidade maior do que a nossa salvação, do que o nosso nome escrito no livro da vida. E esse equivale. Esse é o que vale. E dura por toda a eternidade. Esse é o tesouro incorruptível. E no céu não vai ter dor, não vai ter câncer, não vai ter doença, não vai ter governo corrupto, nada disso. Nada. Aí nós vamos estar só louvando ao nosso Deus que enviou o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Pastora, que Deus te abençoe. Amém. Que a tua busca ali junto com o pastor Gerson no Jardim Kennedy seja uma busca fiel ao Senhor. Amém. E que os frutos vão aparecer no nome de Jesus Em nome Cristo. de Jesus. Amém? Amém. Eu conversei com a pastora Joelma Oliveira Rosa Nussa e o programa Restaurando Vidas volta dentro de instantes. Meus irmãos, eu queria falar sobre testemunho. Que tipo de testemunho você tem dado? Nós precisamos entender que nós somos aqui os representantes, embaixadores de Cristo. Você que diz que tem o Senhor como único Rei da sua vida, você que já declarou Jesus como o seu Salvador, você precisa ter um testemunho tão forte, onde as pessoas vão querer te imitar. Eu queria ler um texto que se encontra em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo de número 17. Diz a palavra do Senhor: Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição,
O Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra é a única que pode restaurar e transformar uma vida. Senhor Deus, eu quero a tua bênção, eu suplico pela tua bênção sobre essa pessoa e sobre a sua família. Ela assiste o programa Restaurando Vidas, ela espera algo do trono de Deus. Aqui está um servo imperfeito, pecador, um miserável, mas o Senhor, se agradar, se quiser agora, o Senhor pode ministrar através desse servo. Senhor Deus, que esse coração que está do outro lado da tela, Senhor Deus, que ele possa se render aos seus pés, que ele possa ser tocado de maneira poderosa e que a decisão dele seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu vejo aqui um testemunho de Paulo muito forte. Paulo, ele fala da sua vida, mas ele vem a chamar atenção para o seu testemunho. Irmãos, sede meus imitadores. O que Paulo está falando? Olha, eu sou uma pessoa que tem honrado a fé. Eu sou um homem que tem vivido o evangelho da graça. Sede meus imitadores. Caminhe da maneira que eu caminho. Ande conforme as pessoas e o exemplo dessas que estão imitando a minha vida. Você tem andado de maneira que agrade ao Senhor? A sua vida tem sido uma vida onde as pessoas olham e dizem, olha que maravilha o caminhar dessa pessoa. Ela tem realmente um compromisso com o Deus que ela serve. Quando Paulo então diz, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós, é que Paulo fez discípulos, e que esses discípulos andavam como ele andava. E vocês e nós temos que prestar atenção, porque hoje nós temos pessoas que se dizem cristãs, se dizem discípulos, mas que andam de uma maneira terrível. Elas têm os mesmos costumes dos que estão fora do caminho do Senhor. E ele prossegue dizendo, porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha que existem dois tipos de pessoas aqui nesse texto. As que amam a Cristo e as que são inimigas da cruz de Cristo. Se você não teve uma decisão real com Cristo Jesus, se você não passou pelas águas em verdade, e confessou Jesus como Senhor, você é um inimigo de Cristo. Você só é amigo de Cristo quando você morre para si mesmo. Você se considera um pecador miserável. Você se arrepende e entrega a sua vida a Cristo Jesus. De outra maneira, não adianta você ter um cargo na igreja, um grande ministério, você ser um pastor, você ser um bispo, hoje tem tanta nomenclatura, altas patentes dentro da igreja, você pode ser a maior pessoa dentro da sua igreja, apesar que o Senhor diz que maior é o que serve, mas vamos dizer na hierarquia, se você não teve um encontro real com Cristo, você é inimigo da cruz de Cristo. O inimigo faz um testemunho contrário àquilo que o Senhor espera. Inimigo, ele não ama a palavra do Senhor. E ele prossegue aqui dizendo, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Uma grande característica dos inimigos de Cristo é preocupar somente com essa vida. Eles são apaixonados pelo ter, eles querem conquistar, eles querem correr atrás, eles não se importam de buscar o Senhor, eles não amam a palavra, eles não amam a vida de oração, eles não amam e não são submissos quando alguém lhe prosfere a palavra, eles se dizem até religiosos, olha, eu vou a um culto, eu vou à missa, eu vou num tal lugar, eu frequento uma igreja, mas a vida deles está distante de Cristo Jesus, eles são inimigos de Cristo e eles amam o próprio ventre, os próprios desejos, eles amam as coisas da terra, as coisas terrenas que vão perecer. Você tem vivido uma vida que agrada ao Senhor? Você tem vivido uma vida para gozo e alegria do Senhor? Nós precisamos aprender
a tomar uma posição na nossa vida espiritual. Não podemos ser o inimigo de Cristo, porque os inimigos de Cristo perecerão. Olha o que diz aqui a palavra: a nossa pátria, a pátria de Paulo, daqueles que creem, está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, que voltará na sua segunda vinda para buscar a sua igreja santa, perfeita, imaculada, e ele voltará como supremo juiz, e ele julgará todos os povos, e aqueles que não tiverem o sangue do Cordeiro sobre a vida, serão julgados e lançados no inferno. O senhor está falando muito sobre o inferno, porque é uma verdade. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. E a palavra diz aqui que ele voltará. Para aqueles que o têm como Senhor, estão aguardando. Para os outros, ele virá como um ladrão. Eles vão ser pegos de surpresa. Eles jamais esperam o Salvador. Eles estão comprometidos com o adultério, com a fornicação, que é o sexo antes do casamento, com a lascívia, que é a sensualidade. Eles estão comprometidos com a bebedice. Eles estão comprometidos com os prazeres desse mundo, com os prazeres da carne, com os romances, com os enlaces fora do caminho do Senhor. Eles estão preocupados em preservar a mentira, o lucro fácil, e essas pessoas não terão Jesus como Salvador, se não se arrependerem. Hoje ainda você pode ser a pessoa que tem todos os defeitos. Se você se entregar a Cristo Jesus, hoje é uma grande esperança para você. Ele abre as portas da graça para você essa manhã. E se você o confessar como Senhor, em verdade, no seu coração, e se arrepender dos seus pecados, você terá uma vida na eternidade. É preciso que você entenda que a pátria daqueles que estão em Cristo Jesus não é dessa terra. Por isso ele não precisa construir mansões, por isso ele não precisa ficar preocupando com viagens caras, com roupas caras, porque a vida dele aqui é uma vida simples, é uma vida de peregrinação, é uma vida de servidão ao Senhor, porque um dia ele vai morar na glória, e na glória as ruas são de ouro e os muros são de pedras preciosas, e a glória do Senhor vai trazer uma luz para aquele lugar. E nós moraremos por toda a eternidade com Cristo Jesus. Olha que espera aqueles que creem em Cristo Jesus. E ele termina dizendo que transformará o corpo da nossa humilhação. Esse corpo hoje, que passa por lutas, que passa por fragilidades, que passa por perseguições, que passa pela corrupção, quer dizer, pelo envelhecimento, que passa pelas enfermidades, ele vai transformar esse corpo para ser semelhante ao corpo da sua glória, de Cristo ressurreto. Nós teremos um novo corpo. A palavra do Senhor lá em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50, diz que ao soar da trombeta, a trombeta soará e nós seremos transformados, o nosso corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade e o nosso corpo mortal se revestirá de imortalidade. Olha que maravilha. Talvez você não esteja satisfeito com a sua vida, talvez você não esteja satisfeito com o seu corpo, talvez você tenha uma doença que não tem cura, mas eu quero dizer, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, você será transformado se você crer nele. Você será transformado e terá um corpo como o corpo da ressurreição de Cristo. Olha que coisa mais linda. E ele termina: pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Sabe o que ele é? Ele é o rei que pode todas as coisas, ele é o Deus que manda e tudo obedece, ele é o Pai Criador, ele pode todas as coisas. Jesus é o único Senhor que pode trazer ao seu coração um gozo, uma alegria, mesmo no mundo corrompido, mesmo no mundo de dificuldade financeira, mesmo num país como o Brasil, cheio de impostos, cheio de injustiças sociais. Deus pode trazer um sorriso nos seus lábios hoje, Deus pode colocar um novo cântico na sua boca e você pode louvar ao Senhor, mesmo com a situação difícil. Sabe por quê? Porque Ele pode todas as coisas e todas as coisas se sujeitam a Ele. Ele é o Deus que cria, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que pode matar e mandar a alma para o inferno, mas Ele é o Deus que pode chamar e levar para o céu também. O que você vai escolher? Qual a sua escolha? Hoje ainda há oportunidade. Jesus não veio como juiz, mas Ele ainda age como Salvador. A sua graça está à disposição de todo aquele que crê. Que Deus te abençoe e que você tenha uma sexta-feira na presença do Senhor. Eu quero orar por você e por sua família. Senhor Deus,
faz um milagre nessa vida, que essa pessoa possa agora ser tocada de uma maneira tão forte pelo Teu Espírito Santo, que ela possa sentir agora, Senhor Deus, a cura dos céus, onde vai haver conversão, restauração, cura física, cura espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo, cura emocional, para louvor da Tua glória. Eu abençoo essa vida, eu abençoo essa família, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor Jesus seja liberada sobre a sua vida. Amém. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.